Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conflitos mais decisivos e que talvez muita gente não conheça tão a fundo na nossa história: a insurreição pernambucana. Uma guerra que foi muito além da disputa por território. Foi uma briga por açúcar, por dívidas e, no fim, pela formação de uma identidade. Então, a grande pergunta que guia nossa conversa é essa: como é que um conflito que na sua raiz era sobre economia, sobre desespero financeiro, acabou virando um pilar na construção do que a gente entende hoje como Brasil? Bom, vamos descobrir isso juntos. Para a gente entender por que a revolta aconteceu, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver o que estava rolando antes. E o que a gente encontra é algo até surpreendente: um período bem próspero e até tolerante sobre o domínio holandês. Uma época que ficou conhecida como a Era de Ouro do Brasil holandês. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a se situar. Tudo começa em 1630, com a invasão da Companhia das Índias Ocidentais. Mas o ponto de virada mesmo, a peça-chave, é a chegada do Maurício de Nassau em 37. Os 7 anos que ele passou aqui mudaram tudo e viraram a régua para comparar o que veio depois. E a saída dele em 44, bom, aí é que o caldo começou a entornar. E o que o Nassau fez de tão diferente é isso que é fascinante. Ele não chegou aqui só para extrair o máximo que podia. Pelo contrário, ele investiu. Ele ofereceu crédito para os senhores de engenho botarem a produção de açúcar para funcionar de novo, modernizou Recife com obras, trouxe artistas, cientistas e, o que era crucial e muito raro na época, ele manteve uma política de tolerância religiosa. Ele criou um ambiente de certa paz e progresso. Só que essa estabilidade toda era bem frágil. Com a partida do Nassau, a lógica da administração holandesa mudou da água para o vinho. Vamos ver agora como aquele sonho de um Brasil holandês e próspero virou um baita pesadelo para os colonos. E esse quadro aqui deixa a diferença bem clara, né? É um antes e depois gritante. A abordagem mais tranquila do Nassau foi trocada por uma política de lucro a qualquer custo da companhia. Os empréstimos viraram dívidas cobradas na marra, os investimentos sumiram para dar lugar a impostos altíssimos e aquela tolerância religiosa acabou. Deu lugar à perseguição, principalmente contra os católicos. E se a gente pudesse resumir o problema em um número, seria este: 48%. 48% de juros ao ano. Era isso que a companhia estava cobrando dos senhores de engenho. Agora, pensem que, ao mesmo tempo, o preço do açúcar na Europa estava caindo. A conta simplesmente não fechava, era impossível pagar. O medo de perder tudo, terras, engenhos, tudo mesmo, foi o que acendeu o estopim da revolta. Diante dessa pressão esmagadora, com a corda no pescoço, aconteceu algo notável. Começou a se formar um levante, uma união de grupos que, em qualquer outro dia, provavelmente estariam lutando entre si, não lado a lado. E aqui estão os rostos dessa liderança improvável. A gente tem João Fernandes Vieira, um senhor de engenho rico, o cara da grana. Temos André Vidal de Negreiros, o cérebro militar da operação. E aí, olha que importante, Henrique Dias, liderando tropas formadas por negros, e Felipe Camarão, comandando os guerreiros indígenas potiguares. É essa diversidade toda que torna essa história tão complexa e tão brasileira. Mas calma lá, é muito importante a gente não romantizar essa aliança. Como o historiador Boris Fausto bem aponta, essa não era uma união democrática das 3 raças perfeita. A realidade era bem mais complicada. Os holandeses também tinham apoio local, viu? De outros senhores de engenho, de outros grupos indígenas. As alianças eram fluidas, baseadas em interesses do momento, não num sentimento de nação que ainda nem existia direito. Bom, com o palco montado e as alianças formadas, a guerra estourou de vez. E foi no campo de batalha que essa coalizão improvável teve que provar seu valor contra um exército profissional, muito maior e mais bem equipado. O clímax do conflito todo foram as 2 batalhas dos Guararapes. Elas não foram só vitórias importantes, não. Elas foram o ponto de virada. Foi ali que o destino do Brasil holandês foi selado e a história da guerra mudou completamente. Agora, se liguem nesses números da primeira batalha. De um lado, os holandeses, com cerca de 4.500 homens. Do outro, as forças luso-brasileiras, com pouco mais de 2.200, menos da metade. No papel, pareceu uma luta perdida, uma vitória certa para os europeus. Só que o resultado foi inacreditável. Os holandeses tiveram cerca de 1.200 baixas. E do lado luso-brasileiro, menos de 100. Uma diferença brutal. Como isso foi possível?
Simples: conhecimento do terreno e tática de guerrilha. Eles usaram a mata a seu favor, criaram emboscadas e conseguiram uma vitória espetacular contra todas as probabilidades. E se a primeira batalha já foi um choque, a segunda, um ano depois, foi a pá de cal. A vitória dos locais foi ainda mais devastadora. Depois dessa derrota, os holandeses ficaram basicamente presos em Recife, encurralados, só esperando um fim que já parecia inevitável. Com a vitória militar garantida, a guerra chegou ao fim. Mas as consequências dessa vitória foram extremamente complexas e duradouras. Elas moldaram não só o futuro de Pernambuco, mas o mercado mundial de açúcar inteiro. Foi uma vitória com um custo altíssimo. O fim oficial veio em etapas. Primeiro, a rendição militar em 1654. Depois, levou anos até o acordo diplomático ser fechado em 1661. E olha, Portugal até recuperou o território, mas teve que pagar uma indenização absurda para os holandeses, algo como 63 toneladas de ouro. Uma dívida gigantesca que a colônia carregou por décadas. E o que a gente tira de tudo isso? Bom, são 3 pontos principais. Primeiro é a economia. Expulsar os holandeses acabou sendo um tiro no pé, porque eles levaram toda a tecnologia do açúcar para o Caribe e criaram um concorrente que quebrou o nosso monopólio. Segundo, a política. A luta criou um sentimento de orgulho e identidade em Pernambuco muito forte, um nativismo que vai aparecer em outras revoltas depois. E terceiro, um legado simbólico. A Batalha dos Guararapes se tornou o mito de fundação do Exército Brasileiro. A insurreição pernambucana nos mostra como economia, identidade e guerra estão profundamente interligadas. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Que outras partes do Brasil que a gente conhece hoje com suas forças e suas fraturas também foram forjadas assim, no meio do fogo dos conflitos esquecidos do nosso passado colonial? Fica aí a reflexão.